Minha esposa me traiu com o ex dela, apenas 2 semanas após o nosso casamento. Agora ela quer voltar para mim, mas o que eu disse no aeroporto a deixou em lágrimas e sem palavras. Sou um homem de 30 anos e fui casado com a Emma, uma mulher de 28 anos, por literalmente apenas 2 semanas antes de tudo ir direto para o inferno. 2 semanas. Ainda tínhamos presentes de casamento fechados na sala de estar quando ela decidiu explodir toda a nossa vida. Eu ainda não posso acreditar que essa é a minha vida agora. Um pouco de contexto. Sou engenheiro estrutural. Trabalho principalmente em arranha-céus e grandes projetos comerciais. Já faço isso há uns 8 anos e, honestamente, amo meu trabalho, mesmo que às vezes as horas sejam insanas. Emma era, ou é, não sei mais como chamar, veterinária de animais selvagens. Foi assim que nos conhecemos. É até uma história engraçada. Tínhamos um falcão ferido em um dos meus canteiros de obras e o gerente do local chamou o Centro de Vida Selvagem local. Emma apareceu com aquelas botas cheias de lama e o cabelo bagunçado, completamente deslocada entre os caras de capacete. Mas, cara, a maneira como ela lidou com o falcão foi algo à parte. Ela era tão confiante e gentil ao mesmo tempo. Sabia exatamente o que estava fazendo. Começamos a conversar enquanto ela tratava o falcão e descobri que ela tinha acabado de se mudar para a cidade. Me ofereci para mostrar a cidade para ela algum dia, bem liso, eu sei, kkk, e, surpreendentemente, ela disse sim. Isso virou um jantar, que virou mais encontros, e quando vi, já estávamos juntos há 3 anos. Tudo parecia perfeito. Sabe, tínhamos nossas pequenas brigas por besteiras, tipo de quem era a vez de lavar roupa ou por eu trabalhar até tarde, mas nada grave. Ela apoiava meu horário de trabalho maluco, eu tinha projetos enormes rolando, e eu apoiava o jeito dela de querer salvar qualquer animal ferido num raio de 80 quilômetros. Nosso apartamento basicamente virou uma mini clínica veterinária às vezes. Já teve um guaxinim de 3 patas morando no nosso banheiro de hóspedes por uma semana uma vez, mas essa é outra história. Queríamos as mesmas coisas na vida, alguns filhos no futuro, uma casa nos subúrbios, cachorros, obviamente, por causa do trabalho dela. Até concordávamos em besteiras, como odiar coentro e amar documentários de crimes reais. Olhando para trás, talvez as coisas fossem até perfeitas demais, se é que isso faz sentido. O casamento foi exatamente do jeito que ela queria, uma cerimônia chique numa vinícola, que me custou os olhos da cara. Demorei quase 1 ano para juntar dinheiro, mas ver ela feliz fazia valer a pena. O pai dela, que é um ex-militar grandalhão cheio de tatuagens, até chorou ao levá-la ao altar. Nunca pensei que veria esse cara chorar, mas lá estava ele. Meus amigos da faculdade vieram de avião, até meu melhor amigo Kyle, que trabalha num projeto gigante em Dubai há 2 anos. Ele inclusive me alertou sobre alguns sinais vermelhos que ele via na Emma, mas eu ignorei feito um idiota. Devia ter ouvido, mas você sabe como é o amor. Cego. A cerimônia foi linda. Acho que a Emma passou meses planejando cada detalhe, as flores, a música, o vinho especial que pedimos daquela vinícola que visitamos nas férias. Ela até contratou uma mulher para fazer caligrafia em todos os cartões, o que custou uma fortuna. Minha mãe disse que nunca viu um casamento tão bonito, mas agora fico pensando se ela só estava sendo educada. A recepção foi animada. Tínhamos uma banda incrível que fez todo mundo dançar a noite inteira. Os primos da Emma vieram da Austrália e ensinaram a todos um jogo de bebida maluco que deixou metade da festa de ressaca no dia seguinte. Lembro de olhar para Emma durante a primeira dança e pensar como eu era sortudo e como aquele era o começo da nossa vida perfeita juntos. A lua de mel foi em Bali. Passei 6 meses fazendo hora extra e economizando cada centavo para poder pagar.
Mas era o sonho da Emma. Voltamos para casa e tudo parecia ótimo, por exatos 14 dias. Ainda estávamos naquela fase de lua de mel, sabe? Chamando um ao outro de marido e mulher só porque podíamos, ainda usando as alianças como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. Emma já falava sobre tentar ter um bebê no próximo ano. Aí tudo desmoronou. 2 semanas depois de voltarmos de Bali, comecei a notar a Emma agindo estranho. E quando digo estranho, é tipo uma pessoa completamente diferente. Olhando agora, havia tantos sinais vermelhos que eu ignorei feito um idiota. A primeira coisa que notei foi que ela estava sempre no celular. Antes do casamento, ela vivia reclamando por eu checar e-mails do trabalho durante o jantar, mas de repente era ela escondendo o celular debaixo da mesa e mandando mensagem sem parar. Quando eu entrava no cômodo, ela rapidamente virava o celular para baixo ou mudava de aplicativo. Eu, otário, achei que ela estava planejando alguma surpresa para mim ou algo assim. Depois ela começou a ficar até tarde no centro de vida selvagem o tempo todo. Para contexto, sim, ela já teve noites longas antes, quando apareciam casos de emergência, mas aquilo era diferente. Ela dizia que tinha uma águia ferida que precisava ser monitorada a noite toda, mas as histórias começaram a ter furos. Uma noite ela disse que precisava ficar por causa de uma raposa machucada, mas eu vi no Instagram do centro que já tinham soltado a raposa naquela manhã. Mesmo assim, eu não queria acreditar no que era óbvio. Eu estava atolado de trabalho nessa época, com um projeto gigante, desenhando um prédio de 50 andares no centro, com 1000 desafios estruturais. O pior era para o hospital do Ryan, que estava ampliando o pronto-socorro, e minha firma ganhou o contrato. Acho que foi assim que a Olivia soube que ele estava de volta. Viu as plantas do projeto na nossa casa, uma noite que estava lá com a Emma. Então a melhor amiga dela, Olivia, começou a aparecer cada vez mais na nossa casa. Deixa eu falar da Olivia. Essa aí já foi divorciada 2 vezes antes dos 30, tem um namorado novo todo mês e adora uma fofoca. Na bio do Instagram tem aquela frase: se você não aguenta meu pior, não me merece no melhor. Emma e ela ficaram próximas no trabalho. Olivia é recepcionista no Centro de Vida Selvagem. Nunca gostei dela, mas fiquei quieto. Tinha algo nela que me incomodava, mas só percebi depois. Descobri pelo James que ela tentou pegar meu número quando comecei a frequentar o centro por causa do Falcão, mas eu já estava de olho na Emma. Devia ter percebido antes o quanto ela ficou ressentida com aquilo, mas nunca mencionei para Emma. Eu ouvia elas cochichando e rindo na cozinha, mas paravam quando eu entrava. Uma vez ouvi Olivia dizendo: você merece ser feliz e não pode controlar o que sente. Mas tentei ignorar. Agora vejo que Olivia estava envenenando a cabeça da Emma 24/7. Lembro exatamente da manhã em que tudo desabou. Eu estava no meu escritório de casa, revisando os planos de fundação complicados. Já tinha acordado às 5 da manhã. Emma entra, parecendo que não dormiu, ainda de pijama, e já eram 11 da manhã. Ela senta no sofá do meu escritório e começa a chorar, não um choro normal, mas aquele feio, que nem dá para entender o que ela fala. Pensei que alguém tinha morrido. Acontece que Olivia convenceu Emma a encontrar o ex, Ryan, alguns dias antes. Eles estavam trocando mensagens há semanas. Ryan não era qualquer ex, era o namorado da faculdade, com quem ela ficou 4 anos antes dele ir para a África com Médicos Sem Fronteiras. Agora ele estava de volta, como cirurgião em um hospital local. O cara teve a cara de pau de dizer para Emma que cometeu um erro enorme ao deixá-la e que ainda tinha sentimentos por ela. Em vez de mandar ele catar coquinho, como qualquer pessoa casada faria, Emma senta ali chorando dizendo como está confusa e precisa descobrir o que sente.
Ela tenta explicar que Olivia ajudou ela a perceber que precisava explorar sentimentos não resolvidos, que devia a si mesma descobrir se ainda sentia algo por Ryan antes de se comprometer de verdade com o casamento. Eu ali sentado, pensando, a gente já está casado, nem mandamos os cartões de agradecimento do casamento ainda. Você quer saber a parte mais doida? Ela tentou fazer parecer que estava fazendo um favor para mim, dizendo algo tipo: preciso ter certeza sobre nós, para não acabarmos divorciados em 5 anos, com filhos. Só fiquei olhando, provavelmente de boca aberta, parecendo um idiota. Olivia armou tudo. Foi ela quem acidentalmente mencionou que Ryan estava de volta. Começou a trazer o cara nas conversas, mostrar posts dele nas redes. Manipulação clássica. E a Emma caiu direitinho. Mas aí veio a parte boa. Em vez de fazer o que ela provavelmente esperava, implorar para ela ficar, chorar, prometer ser um marido melhor, comecei a rir. Não de alegria, mas aquele riso de desespero, quando tudo está tão fodido que só rindo mesmo. Ela olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido, talvez estivesse mesmo. Fiz algo que nem eu esperava. Abri o notebook, joguei no Google melhores advogados de divórcio da cidade e comecei a ligar, ali mesmo, na frente dela. Emma surtou, perguntou o que eu estava fazendo. Falei que precisava de tempo para pensar, não que queria o divórcio. Olhei nos olhos dela e disse: não, quem precisa sair daqui é você. Não foi meu melhor momento, mas eu estava exausto, com minha vida desmoronando. Ela começou a chorar mais, dizendo que eu era injusto, que eu não entendia como era complicado para ela. Depois soltou: o Ryan foi meu primeiro amor, preciso saber se ainda sinto algo por ele, sempre vou me perguntar e se eu não tentar. Foi aí que perdi a cabeça. Falei: sabe o que não é complicado? Votos de casamento. Ou você quis dizer aquilo, ou não. Ela tentou inverter, dizendo que eu era controlador e não dava suporte, porque não queria deixar ela descobrir os sentimentos. Disse que Olivia falou que homem de verdade dá espaço para a mulher se entender. Peguei o vídeo do nosso casamento no celular, passei por centenas de fotos da lua de mel até achar a parte em que ela prometeu renunciar a todos os outros. Perguntei se ela estava mentindo naquela hora ou agora. Ela ficou quieta. Aí tentou outra abordagem, sugeriu terapia de casal, que podíamos superar juntos. Falei que o único trabalho que eu tinha agora era achar um advogado. Então ela soltou a bomba. Ryan tinha acabado de sair de um plantão de 36 horas. Disse que Emma podia ficar com ele enquanto resolvia tudo. Ela já estava com malas no carro. Já vinha planejando há dias, já tinha levado parte das coisas para a casa dele enquanto eu trabalhava igual um condenado. Ela estava literalmente planejando a fuga. Queria dizer que mantive a calma, mas não. Comecei a separar os presentes de casamento, a maioria ainda fechados, fazendo 2 pilhas. Ela não vai levar e pode levar. Bem maduro, eu sei. Liguei para o Kyle, o amigo de Dubai, e ele pegou o primeiro voo de volta. Emma tentou dizer que eu estava sendo dramático por envolver meu amigo. Lembrei que ela envolveu o ex e a melhor amiga tóxica, então ela que ficasse na dela. As horas seguintes foram um borrão. Emma alternava entre chorar, tentar se explicar e ficar brava comigo por não ser compreensivo, tipo, compreensivo com o quê, exatamente? Que minha esposa ia me trair e queria minha permissão. O tempo todo dizia coisas como: eu ainda te amo. Isso não significa que não me importo com você. E o melhor, você sempre vai ser especial para mim. Como se estivesse terminando com o namorado de escola e não com o marido de 2 semanas. Falei que ela tinha 2 opções: cortar todo o contato com o Ryan imediatamente, talvez tentarmos resolver, ou sair agora e acabou para sempre. Ela disse:
Por que tem que ser tudo preto no branco? Aí eu soube que era o fim. Mandei ela sair e não voltar. Ela tentou me abraçar antes de ir, olha a audácia, e eu simplesmente me afastei. O barulho do carro dela saindo ainda está na minha cabeça. Vi ela indo embora da nossa casa dos sonhos, provavelmente direto para o Ryan, enquanto nossos cartões de casamento ainda estavam na bancada da cozinha. Passei a noite bebendo até apagar com o Kyle no quintal, que já tinha chegado. Deletei todas as redes sociais porque não aguentava ver a cara dela. Liguei doente pro trabalho pela primeira vez em 3 anos. De ressaca no dia seguinte, sentado com Kylie no sofá, pensando no que fazer, alguém começa a bater na porta, estilo policial. Achei que era Emma voltando para pegar mais coisas. Mas não, era o pai dela, Mike. O cara tem quase 2 metros, coberto de tatuagem militar, parece que pode me quebrar no meio. Ex-fuzileiro, agora dono de uma empresa de segurança de sucesso. Ele sempre foi legal comigo, mas vê-lo na minha porta me deixou assustado. Achei que ia me bater, nem ia culpá-lo, já que a filha provavelmente inventou histórias sobre mim. Em vez disso, o cara só olhou para mim e disse: "Minha filha é uma idiota. Tem café aí?" Descobri que a Emma ligou para a mãe dela chorando, dizendo que eu era cruel e não apoiava ela explorar as coisas com o Ryan. A mãe ficou do lado dela, sempre foram próximas, mas o Mike não comprou. Sentamos na cozinha, eu, Kylie e Mike, tomando café e Jack Daniels. Mike começou a dizer que nunca gostou do Ryan na época da faculdade, algo sempre pareceu errado com ele. Então ele soltou que o Ryan já tinha traído a Emma anos atrás, antes de ir para a África. Emma nunca soube, a amiga dela contou pro Mike, mas decidiram não contar porque ela era frágil na época. Agora estou lá percebendo que minha esposa me largou por um cara que já traiu ela e ela nem sabe. Não dá para inventar isso. Mike foi quem indicou meu advogado de divórcio, ele já tinha usado mesmo numa disputa comercial. Também se ofereceu para resolver com os caras da empresa de segurança dele, mas recusei, haha. Tentador, mas não. Os dias seguintes foram um caos. Tive que ligar pro chefe e explicar por que precisava de folga do projeto do arranha-céu. Ele foi super compreensivo, a primeira esposa dele fez algo parecido. Me deu 2 semanas de licença paga. O pior foi lidar com as coisas que dividíamos, a casa parecia uma festa de casamento que tinha explodido ali. Presentes, fotos, certidão de casamento perdida numa pilha de correspondência. Tive um verdadeiro surto. O irmão mais novo da Emma, James, que trabalha comigo na firma como engenheiro júnior, passou para pegar algumas coisas dela. Coitado, ficou no meio do fogo cruzado. Me contou que Emma estava morando com Ryan e agindo como outra pessoa, postando frases no Instagram sobre seguir o coração e encontrar o verdadeiro caminho. A família virou um caos, mãe apoiando Emma, dê espaço, casamento é paciência, enquanto Mike e James estavam do meu lado, o que gerou brigas em casa. Olivia começou a espalhar no centro de vida selvagem que Emma me largou porque eu era emocionalmente indisponível e trabalhava demais. Alguns colegas nossos, que eu achava amigos, pararam de me seguir nas redes. Bem maduros. Aí veio o karma. Lembra do projeto gigante do hospital? Liguei pro chefe, expliquei tudo, e ele passou o projeto para outro gerente, por conflito pessoal. Ryan fez escândalo quando soube do atraso. O lado financeiro foi uma bagunça, tínhamos acabado de juntar as contas depois do casamento. Congelei tudo, comecei a separar o dinheiro. Graças a Deus não tínhamos comprado uma casa, só o meu apartamento de solteiro. Emma tentou me ligar algumas vezes, deixava recados enormes dizendo que ainda se importava comigo e queria ser amiga.
Beleza, deixa eu queimar as fotos do casamento e já marco um café. O pai dela ia me atualizando do lado deles. Emma e Ryan estavam de casalzinho, indo a restaurantes, postando fotos, como se nada tivesse acontecido. O pior foi descobrir que já estavam trocando mensagens antes do casamento. James viu sem querer, ajudando Emma a configurar o iPad do trabalho, que sincronizou com as mensagens antigas pela nuvem da família. Ele viu mensagens do Ryan de meses antes, algumas na semana do casamento. Meu próprio cunhado teve que ser o mensageiro. Decidi seguir em frente, focar em mim. Voltei a mergulhar no trabalho. Meu projeto do arranha-céu economizou milhões do cliente. Meu chefe me promoveu direto para líder sênior. Enquanto isso, o conto de fadas da Emma foi desmoronando. James, que ainda trabalha comigo, me mantinha informado. Ryan era workaholic, deixava jaleco sujo para todo lado, agia como estudante de fraternidade com os amigos médicos. Kate, do Centro de Vida Selvagem, finalmente me contou o que estava rolando. Olivia jogava dos dois lados. Ficava dizendo para Emma que Ryan era o verdadeiro amor, mas ao mesmo tempo ia atrás dele. Quando Emma foi confrontar, Olivia disse: Você era casada quando começou a falar com Ryan, qual a diferença? Karma é maravilhoso. Kate, que era mentora da Emma, ficou indignada com o que fizeram comigo. Viu quanto trabalhei para pagar o casamento. Virou minha coleira no centro, me mandou o print da Emma chorando porque Ryan esqueceu o aniversário de um mês deles. Tipo, ela largou o marido pra isso e agora tá chorando. O ponto de virada. James me contou que viu Emma na casa dos pais, toda arrumada com roupas caras. Ryan ganha bem, mas parecia cansada e triste. Ela tentou me abraçar e eu me afastei. Perguntei como estava a jornada de autodescoberta. Ela chorou, disse que sentia minha falta, que Ryan não era o que pensava. Eu ri, falei que tinha uma reunião, mentira, e fui treinar na academia. Logo depois, um headhunter me ligou para liderar um projeto gigante em Singapura, contrato de 2 anos, 7 dígitos, tudo pago. Aceitei sem pensar. Quando a notícia se espalhou, Emma apareceu no meu escritório, chorando, dizendo que não podia me perder, que talvez tenha cometido um erro. Eu só disse: parece um problema seu, e voltei ao trabalho. Ryan ficou sabendo e surtou. Começou a mandar mensagens sem parar para Emma, exigindo saber por que ela falava comigo. Esse mesmo cara que mandava mensagem para minha esposa antes do casamento. Enquanto Ryan surtava, adivinha quem também estava mandando mensagem para ele? Olivia. Steve, o gerente que assumiu o projeto do hospital, viu os dois juntos em reuniões e me mandou fotos. Olivia, a mesma que ajudou Emma a acabar com meu casamento, estava dando em cima do novo namorado dela. Emma descobriu no jantar de aniversário do Ryan, depois de uma semana preparando tudo. No meio do jantar, Olivia mandou mensagem bêbada pro Ryan dizendo que sentia falta dos almoços. E Emma descobre que Ryan tinha até um segundo celular só para falar com Olivia. Emma surtou, saiu do apartamento à noite, tentou ligar para a mãe, estava num cruzeiro, para o pai, que mandou ela se virar, para o irmão, que estava trabalhando. Adivinha quem ela ligou à meia-noite? Para mim. Mandei para o correio de voz e passei direto para o advogado. No dia seguinte, o Centro de Vida Selvagem virou caos. Emma e Olivia brigaram feio na sala de descanso. Kate filmou tudo e me mandou para o divórcio. No meio da briga, Ryan apareceu e Olivia disse: pelo menos esperei ele ficar solteiro, ao contrário de algumas pessoas. Tiveram que chamar segurança. Emma e Olivia foram advertidas. Ryan expulso do local. Enquanto isso, eu fechava o contrato de Singapura, preparava tudo para ir embora. A empresa pagou para o Kyle ir comigo,
dando para ele um cargo sênior. Emma tentou fazer controle de danos, mandou um e-mail enorme dizendo que agora via tudo claramente, que me perder foi o maior erro da vida dela, Ryan era só uma fantasia. Minha resposta: beleza, comunique-se apenas com o meu advogado. A mãe dela voltou do cruzeiro e foi na minha casa dizer que amor verdadeiro merece segunda chance. Mike ficou puto e levou ela embora. Mike disse que vai visitar Singapura um dia. Lenda demais. James contou que Emma voltou para a casa dos pais. Ryan já estava com uma enfermeira do hospital. Olivia foi demitida do Centro de Vida Selvagem. Demorou. Agora trabalha num zoológico privado duvidoso. Minha empresa fez uma festa de despedida. Bar na cobertura. Todo mundo convidado. James ajudou a organizar. Não contou para a família. Mas Emma apareceu mesmo assim, com o vestido do nosso primeiro encontro, toda arrumada para fazer cena. Chegou chorando, dizendo que se arrependeu, que Ryan não valia nada, que queria ir comigo para Singapura. Eu só disse: você precisa de ajuda. Ajuda profissional. Fui curtir a festa. Emma tentou forçar a entrada, foi barrada, fez escândalo. Kylie jogou na cara dela todas as traições antes do casamento. No meio da confusão, Ryan passou na rua com a nova namorada, ignorou totalmente a Emma, que caiu no choro. Depois da festa, ela tentou me entregar uma carta, nem peguei. Kylie leu depois, era só ela se fazendo de vítima. A festa ficou ainda melhor depois que ela foi embora. Conheci a arquiteta do projeto de Singapura, Sarah, que me deu o número dela e ofereceu-me mostrar a cidade. Emma tentou ir até a casa do Ryan depois da festa, a enfermeira atendeu, foi fiasco. Emma agora está em terapia, largou o emprego, Ryan ficou noivo da enfermeira, em 2 meses. Boa sorte, Olivia foi pro zoológico. Na véspera da viagem, Emma armou uma cena final no aeroporto. Tinha comprado passagem para Dubai, achando que ia me convencer durante o voo. Trouxe até o pai, mas Mike estava lá para impedir. Ela fez discurso, mostrou álbum de fotos, chorou, tentou me comover. Eu só passei direto, disse que o problema era dela, não meu. Nesse momento, Sarah, a arquiteta, apareceu, me deu um abraço, perguntou do jantar em Singapura. O olhar da Emma foi impagável. Ela tentou rir e chorar ao mesmo tempo. Disse: você já está namorando? Achei que o nosso amor era especial. Falei: o que a gente teve foi especial, e você trocou por uma fantasia. Agora lida com as consequências. Mike teve que arrastar ela do aeroporto. Última coisa que eu vi foi ela chorando, dizendo que eu era cruel por seguir em frente. A ironia. O voo foi incrível, fui de primeira classe, drinks com a Sarah, papo cabeça. Cheguei em Singapura, meu novo AP tem vista da cidade, piscina privativa. Mike me mandou mensagem dizendo que Emma finalmente está levando a terapia a sério, voltou para a casa dos pais, largou o emprego, Olivia sumiu do mapa. Amanhã começa o maior projeto da carreira. No fim de semana tem um encontro com a Sarah. Kylie e James vêm morar comigo. Às vezes as piores coisas levam você aos melhores lugares. A todos que acompanharam essa loucura, obrigado pelo apoio. E Emma, se você estiver lendo isso, sei que ainda olha meu Reddit, mesmo com conta fake, espero que se encontre. Mas não estarei por perto para ver. Hora de começar uma nova vida.